Olá, aqui quem fala é a professora Mayara, sou professora de Biologia do Colégio Técnico Comunidade São Miguel de Guamá. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre mecanismos de defesa, tá? Que vai um tema que está presente no livro de vocês, no módulo 1, tá? Na parte de Biologia 2, capítulo 3. Então, vocês podem acompanhar essa aula pelo material de vocês. Tá, caneta e papel na mão. Vamos lá, fazer as nossas anotações. Então, a gente começa falando o que vem a ser esse mecanismo de defesa. Ele vem a ser uma estrutura de processos biológicos que vão estar diretamente relacionados na proteção do nosso organismo, tá? E o nosso organismo, ele vai se compor pelo sistema imunológico que vai produzir uma resposta imune. Essa resposta imune vai ser chamada de imunidade. E essa imunidade só vai acontecer por conta dos nossos mecanismos de defesa, que são as nossas células de defesa, configurando aí uma imunidade que vai ser conhecida como imunidade inata, ou imunidade natural, ou imunidade adaptativa ou adquirida. Então, elas vão estar categorizadas, que a gente vai agora entender um pouquinho mais sobre isso. Então, o nosso sistema imunológico vai nos proteger dos organismos, dos corpos estranhos que vêm a ter o contato com a gente, né? E como é que vai acontecer essa proteção? Através de uma resposta imunológica, que é quando o nosso organismo está em contato com um corpo estranho e imediatamente ele começa a produzir proteínas específicas para destruírem esse corpo estranho. Isso vai ser a resposta imunológica, tá? Então, ação ou resposta coletiva coordenada do sistema imunológico a substâncias ou estranhas no nosso organismo. Então, aí a gente vai ter a nossa imunidade sendo construída, né? Que é a capacidade do nosso organismo de reconhecer substâncias estranhas e garantir a defesa contra elas. Então, se você nunca pegou uma determinada doença viral ou bacteriana, você não tem imunidade contra ela. Mas se você já pegou essa doença, já entrou em contato com esse vírus de alguma forma, ou de forma passiva ou de forma ativa, imunidade, ou seja, o seu corpo de anticorpos contra esses antígenos, tá? E aí a gente vai ter os leucócitos, que são as células de defesa do nosso corpo, também conhecidos como glóbulos brancos. Ele vai estar dividido em macrófagos e linfócitos, tá? Os macrófagos, eles vão ser células específicas que vão fagocitar. O que é fagocitar? Englobar esse corpo estranho. Ele vai fagocitar esses antígenos. Os linfócitos T são células que são produzidas na medula óssea, tá? E vão amadurecer na região do timo, que é um órgão que a gente tem geralmente nessa região aqui do peito, na região do osso externo, logo abaixo do osso externo do peito, tá? Os linfócitos T, linfócitos TCD4+, e TCD8+. Os CD4+, eles são linfócitos que vão apenas receber informações. E essas informações serão transmitidas para os linfócitos TCD8+, que são os matadores ou citotóxicos, tá? Que são eles que vão lá e fazem a situação acontecer. Eles vão produzir a substância para poder destruir aquele antígeno. E os linfócitos B, que vão ser nada mais do que células de lembrança, os famosos anticorpos, tá? A gente vai ter os neutrófilos também, que vão ser extremamente importantes no momento de uma infecção, tá? Porque eles também fazem um processo de fagocitose e eles produzem aquele pus, daquele ferimento, daquela infecção que você acabou desenvolvendo por algum motivo. Então, os neutrófilos, eles vão fazer a defesa do nosso corpo contra fungos e bactérias, tá? Os linfócitos, eles já são mais específicos, eles já vão lá nos vírus. E a gente vai ter também os mastócitos, tá? Que vão produzir o processo infeccioso, eles que vão gerar essa infecção junto com o corpo estranho, tá? E os basófilos, né? Que são também leucócitos específicos que vão combater infecções do tipo alergia, tá? Contra corpos estranhos que não vão fazer muitos estragos no nosso organismo. E a gente também tem os eosinófilos que vão combater parasitas grandes, como por exemplo os vermes. Só que esses corpos estranhos, eles não destroem precisa tomar medicamento contra as verminoses. Então a gente vai ter dois tipos de imunidade, a imunidade inata e a imunidade adaptativa. A diferença entre elas vai ser
a resposta, a velocidade da resposta que vai ser dada e a especificidade dessa resposta, tá? A gente tem a imunidade inata, que é aquela resposta rápida, tá? Que o indivíduo ele já nasce com ela. A gente vai ter algumas barreiras biológicas, por exemplo, a pele, as membranas do nosso corpo, a cera do nosso ouvido, tá? As secreções que tem na nossa traqueia, no nosso nariz. Tudo isso são estruturas que estão diretamente relacionadas à nossa imunidade, tá? E algumas células especializadas também, né? Que a gente vai ter as células, que são os neutrófilos, os macrófagos, e as células natural killer, que são células citotóxicas, que vão lá e matam de fato aquela célula estranha que está fazendo todo aquele alvoroço dentro do organismo. Você não precisa ter tido contato com o vírus, porque já é uma coisa que já nasce com você, tá? Você não tem que ter tido contato com aquele vírus. Já a imunidade, aqui nós temos a imunidade inata, né? Que é um anticorpo fazendo o processo de fagocitose. A gente tem aqui o antígeno, o corpo estranho, tá? A fagocitose acontecendo. Aqui a gente tem um exemplo do anticorpo. O anticorpo ele vai ter aí nas suas pontas o local de ligação com o antígeno, que é onde o antígeno vai o anticorpo vai reconhecer aquele antígeno, vai lá e vai destruir esse antígeno, fazendo com que o indivíduo não desenvolva o processo infeccioso. A imunidade adaptativa já ela vai ser mais especializada, mais lenta, você precisa ter tido contato com esse vírus, tá? E você pode também ter esse contato com esse vírus para produzir os seus anticorpos. Esse contato, ele pode ser por meio das vacinas, tá? Ou mesmo adoecendo, né? Que é o caso da situação que a gente está vivendo agora. As pessoas que estão se contaminando com esse vírus que está aí assolando todo o nosso planeta, tá? As pessoas que já contraíram o vírus e conseguiram ficar curadas, elas conseguiram uma chamada de imunidade, ou seja, elas estão imunes. Por quê? Porque já o organismo dela já produziu os anticorpos específicos para combater esse tipo de vírus. E aí, como é que acontece o processo de reconhecimento de infecção? Quem vai fazer isso? São os macrófagos, tá? Essas células específicas lindas, tá? Eles fazem a percepção do corpo estranho, enviam uma mensagem para os neutrófilos, e os neutrófilos vão lá, reconhecem esse corpo estranho, fagocitam, tá? E começa um processo de destruição do corpo estranho. Aqui nós temos um pedacinho de um texto que tem no livro de vocês que mostra os sinais de infecção, tá? E aí o sinal de infecção, ele vai vir como inchaço, como vermelhidão, com uma dor, com calor, com um processo de latejamento daquela região que está infeccionada por algum motivo. Que as ligações que acontecem entre antígeno e anticorpo. Cada anticorpo é do seu antígeno específico, ou seja, cada célula de defesa que você tem só vai reagir com aquele vírus ou com aquela bactéria para ela poder fazer o processo de ligação, tá? Entre antígeno e anticorpo, para assim destruir esse antígeno. E aí o nosso sistema imune ele vai garantir que essa imunidade ela permaneça dentro do teu organismo. Porém, existem algumas células que passam alguns meses e são destruídas pelo próprio corpo por um processo chamado de apoptose, que é a morte celular programada, tá? Nós temos aí os leucócitos, né, que vão se destacar como as principais células do sistema imune. Essas células elas vão ser produzidas na medula óssea vermelha, tá? Que vai ser produzido junto com todas as células do sangue. O timo, que é uma substância, que é um órgão muito importante, que vai fazer parte do sistema linfático, ele vai produzir, vai ter sua produção de linfócitos lá nos nódulos linfáticos, e no timo vai acontecer o processo de maturação dessas células, tá? Os linfócitos T. E depois que os linfócitos eles são ativados,
os linfócitos T são ativados, que são os linfócitos de reconhecimento, eles vão lá e aí tem o CD4 e o CD8+, eles fazem um processo de reconhecimento, fazem um processo de destruição do corpo estranho, e aí vem o linfócito B para pegar fragmentos daquele corpo estranho e adicionar esse fragmento à produção de proteínas específicas que vão ser chamadas de células de memória, os anticorpos. Beleza? E aí a gente tem aqui uma tabelinha que tem no livro de vocês, né? O que gera a memória imunológica? Eu tenho que ter adquirido um vírus ou eu já, no processo do meu nascimento, eu já tenho essa memória imunológica? Eu só posso ter memória imunológica depois que eu tiver contato com o vírus, tá? Atua com especificidade para cada patógeno. Quem é que vai atuar? Apenas quando eu adquirir essa imunidade. A nossa imunidade inata, ela só vai servir quando eu tenho exemplos de células, né, que querem entrar no meu pele, secreções, tá, que estão presentes no nosso corpo, e isso vai fazer com que essas células, esses corpos estranhos não consigam fixar-se dentro de mim. Já na imunidade adquirida, eu vou ter os linfócitos para fazer esse processo de defesa. E aí eu tenho os tipos de imunização: a imunização ativa e a imunização passiva. A imunização ativa, ela vai se desenvolver quando o antígeno entra no nosso corpo. O antígeno entrou no meu corpo, ou seja, eu fiquei doente. Ou eu tomei uma vacina. O que seria uma vacina? Uma vacina seria um tipo de contato com o antígeno, porém esse antígeno está de forma atenuada. Ele não vai me causar problemas, ele vai ser a minha solução. Ou seja, eu tenho contato com fragmentos do vírus, os meus linfócitos vão lá fazer o reconhecimento, e aí os meus linfócitos vão lá, olha que legal, vai lá e começa a produzir células de defesa, proteínas específicas que vão atuar contra aquele patógeno que está de forma inativa ali. Quando esse patógeno vier contaminar aquela pessoa já está imune. Então a gente vai chamar isso de imunização ativa, que é, por exemplo, o caso de quando a gente entra em contato com o vírus ou o caso de quando a gente faz o processo de vacinação. Aqui nós temos, um processo de uma criança sendo vacinada contra o Sabin, né, que é a poliomielite. A vacina Sabin, que ela vai ser dividida em 3 doses, quando a criança está com, se eu não me engano, são 3 meses de idade, depois 1 ano e depois 3 anos. E aí ela vai tomar essas 3 doses e ela vai estar imune à poliomielite, que causa o processo de paralisia infantil. São 3 doses em gotas. E ela é disponibilizada pela Secretaria de Saúde. E o tipo de imunização passiva, que é quando o indivíduo já está contaminado com aquela doença, mas ele precisa receber anticorpos muito rápido, não dá tempo do organismo dele produzir anticorpos para ele se defender. Então a gente vai ter que tomar esses anticorpos prontos, tá? Isso vai ser chamado de imunização passiva. O meu organismo não teve tempo de produzir anticorpos. Então, isso aí acontece de maneira artificial, tá? Que é os famosos soros, que são administrados principalmente em picada de cobra, que é muito comum a gente conhecer. Esses soros são produzidos, né, por animais maiores, de maiores portes, tá? O veneno da cobra é injetado nos cavalos, como ele já tem uma célula de lembrança para aquele tipo de veneno, ele vai produzir seus anticorpos de uma forma bem mais rápida. E aí, esse anticorpo, ele vai ser retirado e vai ser armazenado. Quando acontecer algum acidente envolvendo esse tipo de animal, esse soro já está pronto e esses anticorpos já podem ser administrados no paciente, tá? E aí ele não vai sofrer tantos danos, porque esses anticorpos já estão prontos, ele não precisou esperar o organismo para também na placenta.
Porém, esses anticorpos são poucos, relacionados a poucas doenças. Isso não dá imunização total à criança. A criança, ela é um serzinho, bebezinho recém-nascido é um serzinho sem imunidade. E a mãe passa, tanto pelo leite quanto pela placenta, certas quantidades de células de defesa, tá? Porém, ela vai precisar ter contato com esses antígenos para ela conseguir ter uma imunização como a nossa, né? De uma pessoa que já tem um pouquinho mais de idade, certo? Aqui nós temos o processo de amamentação, que é a primeira amamentação, que é muito importante ali naquele colostro, né? Que é aquele leite quase que transparente, que a mãe vai estar passando esses primeiros anticorpos para os seus filhos. E aí a resposta imunológica. A resposta imunológica, ela vem quando a célula infectada está no seu organismo e os linfócitos vão lá fazer o processo de reconhecimento, fazer o processo de destruição e o processo de absorção daquela informação genética para produzir a proteína específica. Quando aquele anticorpo for necessário, ele já vai estar prontinho ali a agir em contato com o antígeno específico, tá? Aqui é a produção do soro, como eu já falei para vocês, né? Que é feita geralmente em cavalos, tá? Vocês podem... Isso aqui são imagens que tem no livro de vocês podem estar acompanhando. E aqui eu tenho algumas orientações para vocês, tá? Vocês devem abrir o livro na página 396, no capítulo 3, Biologia 2, fazer a leitura, tá? De uma forma bem calma, bem tranquila, produzir seu resuminho, fazer seu mapinha mental, grifar os termos e depois fazer as atividades que estão lá na página 400 até a página 402, certo? Muito bem, meus amores, muito obrigada. E era isso que eu queria falar para vocês hoje. Beijinho.